Desculpa, mas eu não quero que você comece 2026 com o pé direito. Não é nada contra a sorte, mas vamos combinar. Sorte não depende de você, né? Depende de sorte. O que eu desejo é que você comece o ano novo com os 2 pés. Os 2 pés na porta, os 2 pés na estrada, os 2 pés na jaca, os 2 pés onde você quiser. Vai com tudo, de corpo e alma, da cabeça aos pés. Havaianas, todo mundo usa, todo mundo ama. Tá aí. O que vocês acharam? Assim, eu posso dar uma opinião própria, assim. A primeira vez que eu vi, eu não entendi que havia uma menção a questões políticas. Eu entendi que se usava de um ditado popular, uma expressão que é muito conhecida, de que, começar o ano com o pé direito, quer dizer que é começar o ano bem, começar o ano com sorte. E eu entendi que quer dizer que não depende disso, assim, nem sempre é a sorte que vai definir nossos rumos, que a gente tem que ir com tudo pro ano que vem aí. Claro. Com os 2 pés, no sentido de, assim, intensidade 1000, acreditar naquilo que a gente quer fazer, se esforçar. Foi assim que eu entendi antes de vir a polêmica. Não, certamente esse é o conteúdo central Claro. do comercial. Quanto a isso, me parece, não resta dúvida. Se há, Gabriel, algum tipo de semiótica, né? Ou intenção subliminar no que a propaganda diz, aí gostaria de ouvi-lo sobre isso, inclusive. Eu acho que a tônica da propaganda, a intenção era exatamente essa. Meu pai vive repetindo uma frase, ele diz assim, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. É isso Eu aí. acho que é nessa linha, né? Que a gente não pode esperar as coisas caírem do céu, a gente tem que ir atrás delas. Agora, eu acho que a gente está se encaminhando, gente, para um ponto sem retorno no debate político. De verdade, eu estou muito angustiado com essa história da Havaianas, porque eu vi muita gente que eu considero equilibrada, coerente, sabe? Com posicionamentos legítimos, ainda que eventualmente eu discorde deles, cair nessa história. Não é possível. Não é possível. Teve gente dizendo que até a disposição das Havaianas vermelhas no fundo do comercial era intencional para que a mensagem subliminar do comunismo ficasse na mente das pessoas. Uma empresa que vale quase 8 bilhões de reais na bolsa, comunista. Um dos milhões de posts sobre o assunto no Instagram, eu vi outra pessoa também comentando muito triste, dizendo assim, que droga, eu já não consigo mais usar roupa vermelha nem no Natal, agora vou ter que parar de usar o meu chinelo. As pessoas estão enlouquecidas, elas estão doentes. Não é possível, gente. Não é possível. Não, e tem a gente até que, pegando essa superstição do pé direito, tem gente que só quando acorda sempre pisa com o pé direito. Vocês já ouviram falar nisso? Uhum. Tem gente que... Claro, é uma superstição, ou seja, popular, relativamente comum. É de senso comum de que essa ideia de que o pé direito é o pé de que as coisas vão dar certo. Isso não tem nada a ver com ideologia, tá, gente? É uma questão de que a maioria das pessoas é destra, né? E que, enfim, é mais fácil, talvez, manusear com a direita, enfim. Mas eu não tinha imaginado esse contexto político. E aí vem o pessoal também dizer que a Fernanda Torres é uma atriz posicionada, e ela de fato mas ela também é a mulher que levou o Brasil pro Oscar. Ela foi protagonista. Sim, foi a personalidade cultural mais importante do ano passado. Exatamente. Do ano passado, desse ano, né, que a gente atravessou. É natural que ela seja convidada para uma campanha de A Havaianas é um símbolo nacional, praticamente. Né? É uma marca... E conhecida internacionalmente. Isso, muito. Assim como Fernanda Torres. Exatamente. Eu tenho a impressão, Gabriel, eu concordo contigo, viu, Gabriel? Acho que tem uma tendência a delírio coletivo, como sempre, que é a época que a gente está vivendo hoje, que é assustadora. Uhum. Mas acho que tem um aspecto que é muito ilustrativo aqui, didático, né? Que essa campanha traz sobre a situação atual em que a gente se encontra, que é ninguém confia mais na neutralidade. Acho que esse é o ponto, né? Tudo que é publicado, postado, veiculado, tudo que chega ao conhecimento público é lido a partir de uma pergunta prévia que é a seguinte: de que lado isso está? Não interessa mais o que isso diz, entende? Uhum. Um texto não é mais interpretado pelo seu conteúdo, mas pelo suposto lugar de quem está falando esse texto. Então, quando uma campanha envolve uma marca como a Havaianas, como a gente dizia antes, que é, de certa forma, um símbolo nacional, né? É uma marca que atingiu esse status, inegavelmente, de fato todo mundo usa, né? E quando envolve uma atriz como a Fernanda Torres, que, como disse a Mari, é associada a um campo cultural mais progressista mesmo, o sentido do que vai ser dito ali já chega contaminado. Claro. Né? Então as pessoas não leem o texto, elas leem o emissor. É triste isso, né? Porque tu não consegue debater conteúdo nunca mais, né? Tu debate pessoas. O emissor e a partir da sua própria perspectiva, né, PG? O que é muito doido. Tem gente dizendo que é uma marca de esquerda, como se uma empresa que vive de vender
chinelo para o mundo inteiro, Chinelo tivesse caro. interesse, Chinelo caro. tivesse interesse em comprar uma guerra ideológica por causa de uma frase de Réveillon. É evidente que não foi intencional. Eu também tenho, eu concordo contigo, né? Mas acho que a neutralidade é uma hipótese que deixou de existir. Acho que é esse o mundo em que a gente vive hoje, né? A neutralidade não é mais esperada, Mari, e não é mais desejada, inclusive. Todo mundo precisa ter um lado. E aí o debate acontece a partir disso, não a partir do centro do conteúdo mesmo, né? É assim que o debate público passou a funcionar. Não é mais um espaço de compreensão, né? É um espaço de identificação. Então, ou eu me identifico ou eu rejeito. É muito pesado. Se a gente continuar nesse ritmo, ano que vem vai ser o ano em que até os verbetes do dicionário vão ser de esquerda ou de direita, né? Não tem democracia que aguente isso, gente. Democracia é conflito, mas é um conflito sobre ideias, exatamente como tu está dizendo, PG. Projeto, conteúdo, responsabilidade. Não é uma caça às bruxas, né? E vi muita gente jogando a Havaiana fora, dizendo que vai boicotar a marca, o que é super legítimo. Eu, como um liberal que tento ser, eu acho que o boicote é realmente uma das ferramentas mais democráticas que existem. A gente sabe que o boicote é temporário, né? Também. Nós temos várias empresas que passaram por crises, por cancelamentos que dura 1 mês, 2 meses, 3 meses e depois fica tudo normal de novo, a gente sabe disso. E não vai ser a Havaianas que vai se abalar com essa crise, assim. E aí tem até alguns ouvintes falando que a gente tá passando pano. Eu não sei pra quem que a gente tá passando pano, eu não sei o que eu ganho em passar pano, entendeu? Eu não vou ganhar uma Havaianas no final do dia, tá? Aliás, eu nem tenho mais Havaianas porque eu tenho achado meio caro, eu tenho comprado outras marcas que são mais em conta. Inclusive a Ipanema, que é muito boa e muito bonita, igual. Isso é outro ponto que eu acho que corrobora o que a gente tava falando. Gaúcha. Se a gente está passando pano, quer dizer que a gente teria algum interesse por trás do que estamos dizendo. Ou seja, mais uma vez, não é o texto, né? Não é o que a gente diz que importa. É quem está dizendo. Né? Então, Gabriel, eu posso estar errado, claro. Eu posso estar errado todos os dias, inclusive. Né? Todos os dias eu acho que posso dar uma opinião errada, não tem problema. Mas por que eu não posso errar honestamente? Né? Por que eu preciso errar com segundas intenções? Né? Então, bom, eu queria ter recebido todos os pics que dizem que eu recebi para dizer o que eu digo. Isso, porque se eu tenho sempre segundas intenções por trás do que eu estou dizendo, a gente nunca vai debater o que eu estou dizendo. Vai sempre debater a minha pessoa, vai sempre debater eu. O Paulo Germano é isso, o Paulo Germano é aquilo. Sim, mas o que eu estou dizendo não importa. Não importa. Esse é o ponto central, né? Então não importa muito o que a Fernanda Torres está dizendo, a maneira como chega ali, né? A própria Fernanda Torres, que é associada a determinadas posições, dizendo algo, ela já partiu de um lado e acabou. Não existe neutralidade. Então, e acho que isso embora seja muito triste, acho que também é didático e também ensina as marcas a lidarem com esse tipo de fenômeno que a gente está vivendo hoje. Eu acho que essa é a questão que o Gabriel traz, que talvez a gente tenha agora um público que vê em tudo uma mensagem subliminar, uma indireta, um ataque. E assim, dessa vez é a direita, tá? Mas eu não duvido que se fosse não comece o ano com o pé esquerdo, que a esquerda faria a mesma coisa, tá? Com certeza. Eu não duvido. A gente tem extremos dos dois lados, tá? Não, certamente faria. Faria a mesma coisa. É evidente que faria, não tenho a menor dúvida. Então, assim, daqui a pouco as empresas vão ter que começar a fazer um checklist na propaganda. Cita direita e esquerda? Não. Usa verde, amarelo, vermelho? Não. E vai cortando, entendeu? Pra não se incomodar com ninguém. Esse é o Brasil de 2026. E as agências, os departamentos de marketing, eles têm, né, sempre o departamento do vai dar ruim. Então, assim, isso realmente passou incólume pelo departamento do vai dar ruim, porque na minha avaliação, por exemplo, não era previsível que isso fosse acontecer. Bom, tá na linha conosco um especialista, então, que vai falar sobre o departamento de vai dar ruim, porque ele entende de publicidade. Só quero agradecer aos nossos parceiros. Concorra a 2 Ford Territory no Natal do Bem Iguatemi, R$600 em compras, vale um número da sorte. Na hora ganhe um panetone biscoitê, Natal do Bem Iguatemi, onde doar é uma alegria. Novos cursos de especialização PUC. Escolha o próximo passo da sua carreira, acesse pucrs.br e matricule-se. Olha só, uma nova identidade mais simples, sólida e única. Eu tô falando de Savaralto, que agora é Savar. A mesma excelência, só mais fácil de lembrar.
Seguro auto, seguro residencial, tag de passagem, cartões e muito mais. Sicredi, verão tranquilo é ter com quem contar e estilo, conveniência e praticidade a um elevador de distância. Visite o decorado na Zen 85. Trend Downtown Home, sua vida no centro de tudo. São 10h28 e está na linha conosco Fábio Bernardi, publicitário e fundador da agência House of Creativity. Ai, meu Deus. Isso, House of Creativity. Falei bem, né, Fábio? Bom dia. Bom dia, tudo bem, pessoal? Obrigado pelo convite. Falaste bem, como sempre. Fábio, e aí? Teve intenção das Havaianas de ter alguma mensagem subliminar que de alguma forma pudesse pesar pro lado da esquerda, que estivesse criticando a direita? Qual é a tua avaliação sobre isso? Bom, PG, assim, eu acho que não teve nenhuma intenção da Havaianas, nenhuma mensagem subliminar. Eu tinha visto esse comercial, inclusive, há mais tempo, há alguns dias antes dele entrar no ar, ou na mesma hora que ele entrou no ar, porque o Nizam Guanais publicou nas redes sociais dele, eu tinha visto pela rede do Nizam. Tinha achado ótimo, pertinente, espirituoso, apropriado com o produto, que o produto é muito... assim, claro, do ponto de vista de estar inserido no contexto do comercial. Eu acho que não teve nenhuma intenção da Havaianas, nenhuma mesmo, assim. Uhum. Mas tu acha que a Havaianas errou por não ter se dado conta disso? Porque é bastante gente, imagino, Fábio, tu conhece muito bem esse processo. Inclusive, tu tens experiência em marketing político, acho que é importante dizer, né? Marketing político. O Fábio coordenou várias campanhas muito exitosas, enfim, foi presidente, inclusive, da Associação Rio Grandense de Propaganda. Se deveriam ter se dado conta, se as pessoas debatem sobre isso, se não tem ninguém para levantar a mão numa reunião e dizer assim, com licença, esse negócio dela dizer pé direito ali no início, será que não pode dar ainda mais que a Fernanda Torres é associada um pouquinho ao campo mais progressista, não deviam ter se dado conta, ou se deram conta e ignoraram? Qual é a teu palpite sobre o que aconteceu, sobre o que poderia ter sido feito? Então, assim, eu acho que esse tipo de desastre, ele é mais ou menos igual queda de avião, né? Ele nunca acontece por uma razão só, por uma causa só. Eu acho que assim, a gente vive um combo, né? Faz parte desse combo 3 aspectos, eu acho que estão em cima da mesa. O primeiro é que a gente tem um mundo, assim, completamente polarizado, e essa polarização afetiva, como já chamou lá o Felipe Nunes, gera um certo delírio coletivo, muitas vezes, né? Então, a gente tem 2 tipos de gente, eu acho, envolvidas nessa polêmica. Um tipo de gente que acredita de fato que a Havaianas resolveu incomodar metade do país e fazer um discurso ideológico, incomodar a direita e tal. E uma outra parcela de gente que vê nisso uma oportunidade de ganhar engajamento nas redes, de gerar uma cortina de fumaça, de criar um processo assim, de apoio por uma causa, né, da direita. Então, assim, esses 2 tipos de gente se somam nesse processo e gera esse momento, assim, de delírio coletivo, eu acho, em relação a isso, e que tem muito impacto e tem muita força. Esse é o primeiro aspecto do combo. O segundo aspecto do combo é que, evidentemente, se a Havaianas tivesse feito 2 tipos de análise, ela teria já minimizado ou até evitado o processo, né? O problema. O primeiro é a Fernanda Torres, que tem um certo ativismo, que teve muito linkada já numa polêmica com a direita quando da indicação ao Oscar, do Ainda Estou Aqui, e que tem uma relação não isenta, digamos assim, do ponto de vista, ou pelo menos não assim... ela tem um certo envolvimento. Então, se fosse uma outra pessoa, um anônimo ou uma atriz não identificada com um perfil mais à esquerda, ou até com alguém mais da direita, talvez a gente nem tivesse a polêmica. Uhum. Então, né? Mas em sendo a Fernanda Torres, tinha uma outra coisa que era mais simples de fazer, que era botar uma partícula só no texto. Se eu tivesse dito, eu não quero que você entre só com o pé direito, já teria minimizado bastante a conversa, entendeu? Porque já não excluía o pé direito, né? Já não excluía a conversa. Uhum. E geralmente quando a gente diz o pé direito, a gente fala entrar com o pé direito, pisar com o pé direito, dar sorte, né? Não precisa excluir a sorte do processo, né? Se tivesse dito, não quero que você entre só com o pé direito, já teria minimizado bastante, porque o pé direito estava envolvido lá.
Então esse é o segundo processo do combo, que eu acho que é assim, uma análise do departamento de vai dar merda, né? Assim, tá, vamos fazer. A gente precisa hoje, todos nós, tanto no plano de vista individual, quando vai postar alguma coisa, quanto ainda mais no CNPJ, a gente precisa ser advogado do diabo de si mesmos, né? A gente precisa estar o tempo inteiro nos perguntando como isso vai ser lido, né? Tinha uma frase clássica da propaganda que diz: propaganda não é o que você diz, é o que os outros entendem. Né? No mundo de delírios coletivos, está muito mais apropriado a gente cuidar o que os outros vão entender. Então, a segunda parte do combo é olhar na linha a linha como é que vai ser lido aquilo, entendido aquilo, para não gerar problema. E o terceiro aspecto desse combo do desastre e para mim é o mais relevante para ter escalado o assunto, foi o comportamento da Havaianas depois que a polêmica se estabeleceu. Eu ia te perguntar. Que no caso foi um não comportamento, né? Não teve nada. Porque assim, primeiro ela ocultou os comentários. Depois ela tirou do ar o comercial, tirou das redes. Quer dizer, é um comportamento de quem não estava realmente, não tinha imaginado que podia dar daquele jeito e não está entendendo o ambiente que está inserida, né? Porque assim, realmente, esse terceiro aspecto, que foi um não gerenciamento da crise, um não envolvimento e até uma tentativa de evitar que a crise se estabeleça, porque pela ausência do estopim da crise, foi uma burrice, porque a ausência do estopim só aumenta a crise, gera mais curiosidade, mais interesse, claro. gera uma ideia de que a Havaianas, quem cala consente, de que era aquilo mesmo, e ela foi pega com a mão na botija, sabe? O que a Havaianas deveria ter feito, Fábio? Eu acho que a Havaianas deveria ter se relacionado com o assunto com a pureza de quem realmente botou aquilo de fato, sem imaginar que aquilo fosse ser lido daquela maneira, né? Ela tinha que ter enfrentado aquilo, mantido aquilo, ter se relacionado, talvez até ter levado com uma certa leveza. Aí depende um pouco, não existe uma fórmula, né, dessa reação, depende muito do tom de voz, que tipo de marca é, se a marca geralmente se posiciona ou não, para que tipo de segmento de público ela fala. A Havaianas é uma marca muito popular, fala com muitas camadas da população. Tanto é verdade que a gente continuou vendo nos shoppings ontem, que estavam abertos até mais tarde por causa do Natal, as filas nos shoppings estavam lotadas, as lojas da Havaianas continuavam lotadas. Não aconteceu um boicote de vendas, porque tem um público muito vasto que consome Havaianas, muita gente nem foi afetada. Hoje de manhã eu estava numa reunião aqui, tinha gente que nem sabia da polêmica. E eram gente, né, que tem, assim, não está completamente fora das redes, mas não foi impactada pela polêmica, ouviu uma coisa das Havaianas, mas nem deu bola, porque não entendeu direito o que era e seguiu a vida. A gente dá uma dimensão, muitas vezes, maior do que a vida real. Claro. Então, acho que a Havaianas tinha que ter lidado com isso também, dessa maneira também, sabe? Ela deu muito peso para a questão quando ela tirou do ar. Tem gente dizendo, né, que até a cor das Havaianas dispostas no cenário é uma mensagem subliminar comunista. Eu quero te perguntar, como profissional da propaganda, no mundo real, quanto disso é direção de arte neutra e quanto é intencionalidade de marca, né? Como é que a gente explica para um leigo o que é de fato um código e o que é só um grande delírio coletivo? Cara, eu acho que tem muito mais inimigo da sinapse do que inimigo da Havaianas nesse processo, tá? Porque assim, a gente tá no Natal. A gente tá no Natal, né? O Natal, assim, se a gente olhar nas vitrines dos shoppings e na lógica de design, o vermelho é uma cor do Natal. Então, assim, a gente tem estímulos para vermelho nas vitrines, para as pessoas irem de vermelho nas festas de Natal, de bolinhas vermelhas no pinheirinho. Então, o vermelho é naturalmente uma cor do Natal. O comercial está veiculando no Natal para o fim do ano. É óbvio que o vermelho e o branco seriam tons mais presentes, talvez, nessa direção de arte. Então eu imagino que é muito mais uma sensação de ambientar com o espírito natalino e com o momento do que qualquer outra coisa. Até porque, gente, assim, nós estamos falando de uma empresa que está gastando milhões em propaganda na época que mais se vende, querendo vender chinelo. Ela não ia fazer uma coisa contra ela mesma, né? Então ela está tentando ambientar isso nesse espírito para colher um pouco desse Fábio, ar, entendeu? Quantos anos de profissão? Eu? 34.
tá mais difícil fazer propaganda hoje em dia, assim, eu quero que tu fale um pouco dessa diferença, assim, que tu nota dos cuidados que se tinha há 1 década, há 3 décadas, quando tu começaste, e hoje em dia. Não, tá super diferente e muito mais difícil. E eu vou te dizer porque tá muito mais difícil. Eu poderia te dar 10 razões porque tá muito mais difícil, mas eu vou te dar 2 que englobam muitas outras. A primeira, a fragmentação do mundo, a fragmentação das mídias, a fragmentação da atenção, a fragmentação dos comportamentos, a fragmentação das variadas possibilidades de todo mundo ser mídia e gerar conteúdo. E a fragmentação também política, né? Da gente conseguir, há 1 década atrás, as pessoas tinham direito de vergonha de dizer que eram de direita. Hoje elas não só dizem, como elas fazem leituras de mundo com essa lente. Então a fragmentação tornou tudo muito mais difícil. E a segunda razão é que há um tempo atrás, quando a gente botava as coisas no ar, botava um comercial na televisão, botava um anúncio no jornal, no rádio, praticamente estava acabando o processo. O processo aí depois que botavam no ar, aquele processo ali era um processo de conexão com as pessoas que estavam ouvindo, ou lendo, ou vendo, e pronto. Hoje, quando a gente põe no ar, está começando o trabalho, está começando o processo. A gente tem que monitorar, tem que reagir, tem que medir se deu resultado ou não, tem que trocar se não está funcionando, né? Então, ficou muito mais complexo, muito mais difícil. E o mundo deu muita voz, né? O Humberto Eco dizia lá atrás, né, que ele tinha muito receio que a internet desse muita voz aos imbecis. E de fato deu, né? Então a gente ganhou muitas coisas boas com a internet, com as redes sociais, mas a gente ganhou muita coisa ruim. E uma das coisas ruins é que todo mundo tem voz. E mesmo aqueles que não estão baseados na sua manifestação em qualquer bom senso, racionalidade, se manifestam, e esses tipos de sentimento de raiva ou aquelas coisas que validam o viés de confirmação, né? Elas ganham muito mais repercussão, elas têm muito mais audiência, elas têm muito mais espaço, e isso também complica muito a vida das marcas e, por consequência, o nosso trabalho. Fábio, eu queria voltar brevemente ao caso ali das Havaianas para te fazer uma última pergunta, que é a seguinte. Ainda que eu também ache que é muito improvável que a Havaianas tenha embutido algum tipo de mensagem subliminar ali referente à direita ou à esquerda, eu também tenho a impressão de que numa campanha desse tamanho, né, Mari, nacional, com tanta gente envolvida, uma agência bastante tarimbada, assim, né, experiente, com profissionais muito respaldados, e a gente sabe que uma campanha publicitária envolve muita gente, né, na criação. Será que ninguém se deu conta mesmo? Eu fico com essa dúvida mesmo, assim, mas como é que ninguém... Claro, né, Maria, agora é fácil, né? Porque eu também, no primeiro momento que eu vi, eu não tinha me dado conta, mas eu também não estou participando da criação, né? Vocês, Fábio, quando estão mergulhados ali numa campanha, vocês estão vendo todas as possibilidades do que pode ser interpretado, de como vai ser dito. Será mesmo que ninguém pensou assim, Fernanda Torres, direita, aqui pode dar um problema? O que tu acha? Cara, eu acho que, assim, é uma possibilidade que alguém tenha pensado e tenha achado que era ver cabelo em ovo, sabe? Ver pelo em ovo, assim. Não, já não vai acontecer de alguém achar isso aqui e tal. Eu seria essa pessoa. Não vamos exagerar. Pode acontecer. Eu, quando vi a primeira vez o comercial, a coisa da partícula do só, ela me impactou na primeira vez. E eu não pensei no caso da direita, tá? Eu pensei no caso de gente que acha que sorte é uma coisa importante na vida, entendeu? Eu não quero deixar a sorte pra lá, entendeu? Eu quero ter sorte. Então me impactou o negócio de não ter o só ali. Mas eu não pensei na direita, nem na Fernanda Torres, até porque a Fernanda Torres está em muito que é outras coisas, né? Então, assim, não me ocorreu naquela hora ali. Agora, poderia acontecer de ter um processo interno que alguém levantasse essa lebre, mas aí depende muito, PG, da hora, do momento em que tu levanta. Porque uma coisa é levantar isso na criação do processo. Estamos criando, vamos chamar ainda uma atriz para fazer o comercial e vamos, entendeu? Levantou essa lebre, então não chama a Fernanda Torres, chama outra atriz. Outra coisa é levantar essa lebre quando a Fernanda Torres já está contratada, tu já pagou o cachê, tu já está filmando amanhã, entendeu? Então também daqui a pouco o cara diz, não, agora vamos, porque já estamos com tudo aqui, agora vamos embora.
Mas ainda assim, se alguém levantasse essa lebre, eu acho que teriam feito algum tipo de minimização, teriam talvez mudado um pouco o layout da loja, talvez tivessem incluído só, talvez tivessem feito uma frasezinha lá no final para dar um adendo. Eu acho, sinceramente, que ou ninguém levantou ou realmente alguém pensou, não, gente, isso aqui é uma coisa de uma demência, acharem isso, é um delírio, ninguém não vai dar subestimar o grau de E uma loucura. pergunta, Eu seria essa existe pessoa. existe no meio publicitário a ideia de fazer para lacrar? Tipo, vamos fazer desse jeito mesmo porque vai virar barulho, porque tu só vai falar nisso e, querendo ou não, por mais que a gente saia um pouco arranhado, o nome Havaianas já tá na boca de todo mundo, sei lá. Acho que no caso da Havaianas, não. Porque a Havaianas é uma marca, como eu falei antes, que assim, tem um espectro de gente muito grande e ela não tem esse tom de voz, né? Ela não tem esse comportamento natural. E o que pode existir, não é assim de imaginar que a marca vai sair arranhada, mas vamos fazer mesmo assim. O que pode existir é marcas que resolvem se posicionar com algum movimento mais de impacto, ou que tem construção de imagem ou de posicionamento em que esse tipo de postura é uma postura que a marca valoriza e que ela escolhe um tipo de target, um tipo de público que também reconhece isso. Há marcas mais ativistas e marcas menos ativistas. E esse ativismo pode ser para um lado ou para o outro. E aí, dentro desse ativismo, pode ter uma oportunidade em que se percebe que vai dar muito barulho, que vai dar muito retorno, que vai ter um auê, mas que ao final desse processo de barulho, de auê, de polêmica, o saldo para aquele público daquela marca vai ser um saldo positivo, entendeu? Não, acho que dificilmente tem uma escolha de correr riscos com a marca, de criar uma polêmica pela polêmica, com receio de que ela vai contaminar. Quando acontece isso é porque o tipo de público que a gente quer lá no final é um tipo de público que vai valorizar aquele tipo de situação ativista. Tá bem. Eu não acho que a Havaianas é uma marca ativista e acho que ela não fez isso de propósito, de jeito nenhum. Fábio Bernardi, publicitário, fundador da agência House of Creativity, muito obrigada pela entrevista e bom final de ano pra ti, Fábio. Sem polêmicas mais, né? Deu por hoje. Vamos entrar todo mundo com 2 pés no juízo, quem sabe, né? Eu acho que é o melhor que a gente pode fazer, né? Obrigada, Fábio. Tchau, tchau. Obrigado pelo convite, gente. Um abraço, Fábio. Valeu. Pra vocês aí, Ô, abraço. Mari, Oi, só Gabriel. para contextualização, tá? Alpargatas abriu em queda as ações hoje na Bolsa de Valores de São Paulo. Eu ia te perguntar, que é a proprietária da Havaianas, né? Isso. Bom, vamos ver no final do dia quanto que vai perder em valor de mercado a empresa, porque certamente isso vai acontecer.